Pessoal, boa noite. Vamos dar início ao nosso curso aí de macroeconomia. Tá? Eu vou compartilhar a apresentação com vocês e quando precisar do quadro, eu aumento a tela, vou ali para trás escrever nesse quadro branco, tá? Para vocês fazer algumas contas e tudo, para a gente simular exatamente uma realidade de uma sala de aula. Tá? A câmera tem um áudio excelente, eu investi numa câmera muito boa. Vamos ver se a gente consegue trabalhar bem nesse esquema, vocês vão me avisando de qualquer problema, tá bom? Vamos então, nós vamos falar de macroeconomia, uma área de grande interesse meu, venho pesquisando nessa área há bastante tempo e trabalhando efetivamente, né? Dei esse curso no semestre passado, já dei o curso de Introdução à Economia também na ENSE. Tá? Como vocês que já fizeram, alguns aqui já fizeram aula comigo, né? Sabem, quem já fez aula comigo sabe, eu trabalho sempre com uma apostila que eu produzo para o curso, que é em formato de slides, mas é uma apostila, descreve todo o conteúdo e listas de exercícios. Então aqui não vai ser diferente, tá? Eu já disponibilizei no grupo de WhatsApp a apostila para vocês, e agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou compartilhar a minha apresentação e vou começar a análise macroeconômica Eduardo Campos, do nosso capítulo 1, que fala dos agregados macroeconômicos, tá certo? Bem, o que é a macroeconomia? A macroeconomia é uma área da economia, né? Tem a macro e tem a micro. A macro é o estudo do comportamento da economia como um todo, é a visão ampla, macro, e não apenas do comportamento de agentes econômicos, indivíduos ou firmas, por exemplo, individualmente, tá? Como faz a microeconomia. Então, o que interessa para a macro? PIB, Produto Interno Bruto, tá? Que é uma medida de produção ou de renda agregada de todo o país. Preços, em particular o índice de inflação, né? Que mede a variação do nível geral de preços numa economia, juros, a nossa Selic, câmbio, que é a relação da moeda nacional com a moeda estrangeira, taxa de desemprego e diversos outros temas de interesse da economia são agregados macroeconômicos, portanto estarão contemplados nesse primeiro capítulo. Tá? São basicamente o nosso vocabulário, que a gente vai usar no restante do curso. E eu vou definir nesse capítulo inicial esses agregados aí mais importantes. Primeiro, Produto Interno Bruto ou PIB. O que é o PIB? O PIB é definido como o total de bens e serviços produzidos em um país, medido em unidades monetárias. Tá? Então, quando um carro é produzido, o valor daquele carro entra no PIB. Quando um pintor pinta a minha casa, o valor do serviço dele entra no PIB. Tá certo? É considerado indicador do nível de atividade econômica ou do desempenho da economia. Quanto maior o PIB, mais aquecida está a economia, melhor ela está se desempenhando. Tá? O crescimento da economia é medido pela variação do PIB. Basicamente, crescimento econômico é crescimento do PIB. Há duas formas equivalentes de considerar esta variável. Gasto total com bens e serviços produzidos e renda de todos os indivíduos na economia. Tá? A soma disso tudo vai ser igual. Né? É muito importante entender isso. A soma de tudo que se gasta com os bens e serviços e tudo que se ganha pela produção de bens e serviços é igual. Então, na figura 1.1, eu vou mostrar a equivalência entre as definições acima, a partir do chamado fluxo circular de uma economia, só que é uma economia que eu estou fazendo aqui um exemplinho bem simples, tá? Os economistas gostam muito de exemplos bem simples, assim. Dois homens sozinhos numa ilha, em uma árvore que produz maçãs. Aqui eu vou dar um exemplo de uma economia que só produz pão, tá? Então, basicamente, ela produz um único bem, que é o pão, a partir de um único insumo, mão de obra. Né? Vocês viram lá no curso de Introdução à Economia que o insumo, um dos insumos é a mão de obra. Terra também é insumo, né? Mas mão de obra é insumo. Então, olha lá, o que acontece? Os domicílios fornecem a mão de obra para as empresas, que são os empregados. As empresas pagam esses indivíduos. Então, a mão de obra foi para um lado e voltou a renda para os domicílios. Mas essa renda vai ser gasta como? Comprando o produto da empresa. No caso, a empresa é a padaria, é o pão. Tá? E a empresa faz o quê? Ora, ela produz o pão que é comprado pelos indivíduos nos domicílios. Tá? Então, vamos entender, olhar para o fluxo externo ali, que é o mais importante. Tá? O interno é só os meios, né? A mão de obra, o pão. A renda, ela vai das empresas para as famílias na forma de salários e volta das famílias para as empresas na forma de gasto. Né?
imagine que eu tenha, só para ficar bem simples o exemplo, haja um indivíduo, que sou eu, e uma padaria. A economia é só isso, o país é só isso. Tá? Então, só tenho eu para trabalhar. Esse exemplo é simplório demais, né? Mas só tenho eu para trabalhar na padaria. Então, a padaria me paga o meu salário, eu vou lá e gasto o meu salário comprando pão. Tá certo? Essa é a ideia básica. Ou no caso de um serviço, se um pintor pinta a sua casa e você transfere, você paga 5 mil a ele, você teve um gasto. Esse gasto entra no PIB. Por outro lado, ele teve uma renda. A economia se movimentou. Tanto o gasto quanto a renda total, né? O gasto de todos os indivíduos ou a renda de todos os indivíduos, ambos aumentaram 5 mil. O PIB aumentou 5 mil. Tá? O PIB é o gasto de todo mundo, é a renda de todo mundo, que são iguais. Tá? Então, o fato do PIB ser um indicador do desempenho da economia é devido a ele indicar que as rendas das pessoas estão altas, né? Porque o PIB é uma representação de renda, e que melhor supridas elas estão nas suas demandas, né? Porque melhor supridas estão as suas demandas, porque as pessoas estão gastando e suprindo a sua demanda devidamente. Se as pessoas estão gastando pouco ou ganhando pouco, uma coisa leva a outra, né? Existe um problema nessa economia, que vai se refletir no PIB. Tá? Então, é importante que o desempenho da economia é diferente de bem-estar. Tá? O indicador de bem-estar é muito mais amplo. Tá? Tem o IDH, né? No caso do Brasil, é um índice bastante popular. Mas você tem que levar em conta condições de saneamento, condições de educação, uma série de coisas que muitas vezes não estão contempladas no PIB para medir o bem-estar de um país. Bem-estar, que no economês é o welfare, de satisfação, bem-estar, felicidade. Tá? Isso é um conceito muito importante em economia. Muita gente atrela o welfare ao PIB, mas não necessariamente o PIB é um indicador de bem-estar. Tá? Embora aquelas frases famosas, né? Se o dinheiro não é a receita para a felicidade, ele pelo menos permite comprá-la, coisa desse tipo. Ainda tem várias frases fazendo uma brincadeira aí. Se não é o dinheiro que traz a felicidade, o que é? Existem outros fatores que você tem que olhar na economia de um país que não o PIB, né? Um país, por exemplo, pode ter um PIB muito alto, ser muito rico, mas essa riqueza está extremamente concentrada nas mãos de pouquíssimas pessoas. Você tem aí uma desigualdade. Tá? Então, você não tem um bem-estar distribuído para a população inteira, só para poucos. Né? Então, ali, eu falei de saúde, de saneamento, educação. Desigualdade é outra coisa que tem que ser considerada na hora de indicar bem-estar. O indicador de bem-estar deve levar em conta não somente o PIB, mas saneamento, educação, condições de saúde, baixa desigualdade, etc. Tá? Isso é bem-estar. Variáveis fluxo e estoque. Bem, o PIB é uma variável do tipo fluxo, ou seja, você calcula o PIB para um período de tempo, para um ano, por exemplo, né? PIB anual. Se estamos falando do PIB de 2019, consideram-se apenas os bens e serviços produzidos naquele ano. Passou para 2020 e zerou o PIB. Né? Uma variável do tipo estoque, por outro lado, é calculada de forma cumulativa, sempre tomando como referência apenas um instante de tempo. Né? Então, a gente pode ter alguns exemplos aqui. Né? Se eu tenho um patrimônio de 100 mil reais acumulados ao longo da minha vida, isso é um estoque. Né? Se ano que vem eu ganhar mais 10, meu patrimônio vai passar a ser 110 mil. Mas a renda mensal é um fluxo. Por exemplo, se o meu salário é 4 mil reais, tá? 4 mil reais por mês. Né? Cada mês eu ganho 4 mil reais. Tá certo? O número de pessoas que perdem seus empregos em um ano é um fluxo. Tá? Número de vagas de emprego abertas. Né? Já o total de desempregados no Brasil é um estoque, né? Que pode aumentar ou diminuir. Né? Repare que o estoque não necessariamente acumula. Né? O total de desempregados pode aumentar e diminuir. Né? Mas é o total de desempregados, não é o número de pessoas que ficou desempregada em um ano. A dívida pública é um estoque. Eu devo 500 mil reais. O Brasil deve 500 mil reais. Mas o déficit orçamentário é um fluxo. Né? Essa distinção é muito importante. Né? Que vocês entendam. Por exemplo, se eu ganho, vou chamar de T, tá? Receita, tá? A gente vai entender, na verdade, que esse T aqui é de tax, tá? Mais à frente, que é quanto o governo arrecada de imposto. Eu ganhei 100, tá?
Caneta está péssima, né? Mas eu gastei, G de gasto, tá? Gasto igual a 500. Então, eu tenho um superávit de G menos T de 400, que é a diferença. Né? Perdão, superávit o quê, Eduardo? Você gastou mais que ganhou, como é que você tem superávit? É déficit, né? Déficit. Déficit, que é exatamente essa diferença aqui. O quanto eu gastei e o quanto eu ganhei. Olha, se eu gastei mais do que eu ganhei, o meu déficit é 400 reais. Ou um superávit negativo, né? O resultado negativo. 400. O superávit, em geral, a gente usa quando é positivo. Então, eu não vou ficar me preocupando em dar pausa, porque vocês podem pausar o vídeo a qualquer hora, tá? Essa é uma vantagem da videoaula. Então, retomando aqui, nós estávamos aqui nesse ponto, né? A dívida não, a dívida vai acumulando, né? Se eu tenho um déficit esse ano, ele vai somar a minha dívida. Se eu devia 500 mil, a minha dívida passou a ser de 500.400 reais. Tá certo? Olha que exemplo interessante esse aqui. Um segundinho, que às vezes isso aqui dá problema para poder fazer a animação. Vamos lá. Ó, fluxo é a água que está saindo da torneira. Né? Se eu ligar a torneira às 10 horas e desligar às 10h15, em 15 minutos eu tenho um fluxo de tantos litros de água. O estoque é o quanto o banheiro está enchendo. Tá certo? Então, a cada 15 minutos está saindo 10 litros da torneira. Isso é um fluxo. Depois de 1 hora, tá? Se a banheira estava vazia inicialmente, eu tenho 40 litros na banheira. Isso é um estoque. Tá certo? Muito importante essa distinção, principalmente em econometria, tá? Quando a gente aplica modelos estatísticos para estimar parâmetros econômicos. Como calcular o PIB? Ora, com apenas um bem, o PIB é apenas a quantidade produzida desse bem vezes o seu preço. Havendo mais de um bem, o PIB é a soma dos valores dos bens. Então, por exemplo, se a economia produz apenas pães e ela produziu 10 pães, cada pão custa 50 centavos. O PIB dessa economia é 10 vezes 50 centavos, R$5. Tá? Mas eu tenho como no exemplo 1.1, uma economia que produz 4 maçãs e 3 laranjas. Em 2019, lembre que o PIB é um fluxo. Tá? Então eu tenho que dizer para que período eu estou calculando, para o ano de 2019. Se a maçã custa 50 centavos e a laranja é R$1, qual é o PIB? A maçã, foram 4 maçãs e 3 laranjas. Tá? Cadê o apagador? Ó, maçãs foram 4. Laranjas foram 3. Preço. Caneta ruim vai embora. Caneta boa, 50 centavos da maçã e R$1 da laranja. Vou conferir aqui se é isso mesmo no slide. Isso. Então, qual é o meu PIB? Meu PIB é o número de maçãs vezes o valor da maçã. Então, eu produzi 50 centavos vezes 4 maçãs, isso aqui dá R$2. Mais o preço da laranja vezes quem? Vezes o valor, vezes o número de laranjas. 3. Olha, meu PIB é R$5. Tá certo? Eu posso olhar tanto pelo ponto de vista de quem produz as maçãs, né? Que vai receber R$5, perdão, de quem produz laranjas e maçãs, dos produtores, né? Que vão receber R$5, tá? Aí eu olhar o PIB sob a ótica da renda, ou posso olhar do ponto de vista de quem consome as maçãs e as laranjas. Aí eu vou olhar sob a ótica do gasto, tá certo? Então, são duas maneiras diferentes da gente olhar para o PIB. Tá?
Outra distinção importante a ser feita é a de PIB real e PIB nominal. PIB nominal é o valor de bens e serviços medidos em preços correntes, ou seja, são aqueles efetivamente praticados, sem considerar a inflação. Então, o PIB no ano de 2005 no Brasil foi de 1 trilhão, chutando, tá? Não lembro de cabeça. O PIB no ano de 2018 foi de 6 trilhões. Pô, o Brasil cresceu 6 vezes. Não, mas peraí. E a inflação? O dinheiro está valendo menos, né? Então, repara, o PIB nominal pode dar a impressão de um crescimento que, na verdade, não aconteceu. São os preços correntes, né? E aqui eu estou dando um exemplo típico embaixo. Considere que os preços em 2020 tenham aumentado para... A maçã aumentou de 50 para 75. A laranja aumentou de 1 para 50. Aí eu estou comparando 2019 e 2020, tá? Eu tinha tido um PIB de R$ 5,00 em 2019. O PIB aumentou para R$ 7,50. Olha a conta ali embaixo. A mesma conta que eu fiz ali no quadro para 2019, ela está sendo feita aqui embaixo para 2020. O PIB aumentou 50%? Nominalmente, sim. Mas não houve produção de maçãs, eu continuo com 4 maçãs produzidas, e de laranjas a mais. Se não aumentou a produção, que papo é esse de aumentar o PIB? Né? Então, o PIB real, que eu vou definir agora, ele vai ser muito mais eficaz na hora de você representar o que de fato aconteceu com a economia. Olha lá. O PIB real ele elimina o efeito da inflação. Ou seja, eu passo a ter o crescimento medido a preços constantes. Eu mostro o que teria acontecido com os gastos se os preços não tivessem aumentado. Ou seja, qual foi a real variação na produção. Então, continuando o exemplo 1.1, suponha que a maçã tenha passado a custar 0,75 e a laranja 1,50, ou seja, eu tive uma inflação de 50%. Porém, a economia tenha produzido mais. Ela passou a produzir 6 maçãs e 5 laranjas. Né? Se eu for fazer essa conta nominalmente, o PIB passou para R$ 12,00, o que significa um aumento entre 2019 e 2020 de 5 para 12, ou seja, um aumento de 140% no PIB. Mas esse foi o aumento nominal. Olha o aumento real embaixo. O PIB real, ele foi de meio vezes 6, que agora aumentou a produção de maçãs de 4 para 6, mais 1 vezes 5, que agora ao invés de 3 laranjas eu produzo 5. Então foi para 8. Tá? Qual é a diferença do PIB real para o PIB nominal? É que no PIB real eu estou mantendo os preços constantes. Ou seja, eu estou mostrando o que aconteceu com o consumo, tá? Mantendo o gasto, né, como está dito lá no slide anterior, mantendo o preço da maçã em 2019, que era de 50 centavos, e mantendo o preço da laranja em 2019. Olha lá. Tá certo? Aí de 5 passou para 8. Então eu tive um aumento de 60%. Houve um aumento. Em vez de produzir 4 maçãs, eu passei a produzir 6. Em vez de produzir 3 laranjas, eu passei a produzir 5. Mas esse aumento, o aumento real, o aumento na quantidade, no gasto, no consumo, sem considerar a inflação, foi de 60%. O aumento foi de 5 para 8, e não de 140%. Não é difícil deduzir que o PIB que importa é o real. E é com ele que a gente vai trabalhar nos capítulos subsequentes. Exceto quando eu falar o contrário. Falar, não, aqui é o PIB nominal. Né? Quando eu não falar é o PIB real. Mas eu vou enfatizar isso sempre. Né? Eu escolhi a base 2019, mas poderia comparar 2020 com 2005, como naquele exemplo que eu estava falando anteriormente. Tá? Poderia ser qualquer outro. A gente diz que a base é o ano que a gente está pegando os preços como referência. Tá? Beleza? Então eu vou parar esse vídeo por aqui. Eu vou fazer vídeos curtinhos para vocês irem assimilando a matéria aos poucos. Tá? E
Próximo vídeo a gente começa falando de inflação, tá bom? Um abraço, gente, até a próxima.